período chuvoso já se iniciou em grande parte do Brasil. Pelo menos na região do Brasil Central, as chuvas já começaram. E agora é a hora da gente decidir se vai fazer uma recuperação de pastagens ou se vai fazer uma reforma. E quais são os pontos que nós precisamos avaliar para saber se vamos recuperar ou se vamos reformar um pasto. A recuperação de uma pastagem consiste em você simplesmente fazer com que esse pasto volte a ter o vigor que ele teve em outrora, mas que por algum motivo, ao longo do tempo, ele vem perdendo a sua capacidade de produção de forragem e, consequentemente, não suporta mais a mesma lotação. Então, o que você tem que avaliar para saber se seu pasto ainda pode ser recuperado? A primeira coisa é que esse solo não pode estar compactado, porque solo compactado é muito difícil de ser recuperado. Então, nesse caso, nós vamos precisar fazer uma reforma ou então utilizar um subsolador ou um escarificador para permitir essa descompactação. Uma outra coisa fundamental é você avaliar a cobertura do solo. Se eventualmente o seu pasto tiver mais de 50% da planta de interesse e plantas daninhas que você consegue controlar e não tiver muito espaço vazio no solo, cabe uma recuperação. Essa recuperação pode ser feita, em alguns casos, fazendo-se uma análise de solo e colocando os nutrientes que estão faltando. Uma das causas de degradação de pastagens é a não reposição de nutrientes. Então, muitas das vezes, o pasto perde vigor porque não há uma adubação de reposição. E essa adubação de reposição deve ser feita a partir da análise de solo. Então, não estando o seu solo compactado e se ele tiver mais de 50% da área coberta com a planta de interesse, você pode optar por uma recuperação de pastagem. Agora, se eventualmente o seu pasto tem pouca planta de interesse, como por exemplo, às vezes um capim-marandu muito rapado e que está tomado de grama Mato Grosso, e com solo ácido e compactado, a reforma vai ser necessária. Porque você vai ter que trocar essa forrageira, que a planta invasora está ali, e fazer todos os tratos agronômicos que serão necessários. Então, para se fazer uma boa reforma, é fundamental que você faça uma análise de solo, faça uma correção desse solo, lembrando que a calagem tem que ser feita previamente, não adianta você querer fazer a calagem agora e daqui a uma semana, um mês, você fazer a semeadura. Você precisa esperar o calcário reagir, então uma margem de segurança entre 200 e 300 milímetros. Depois você vai fazer essa reforma utilizando semente de qualidade juntamente com adubo fosfatado e na sequência fazer a adubação de cobertura com nitrogênio e potássio. Então, recupera-se um pasto quando ele tem mais da metade da área coberta pela planta de interesse e esse solo não está compactado. Reforma-se um pasto quando ele está com muita planta invasora, ou seja, aquelas plantas que você não tem interesse que elas estejam na área, e quando o seu solo estiver compactado. Essa decisão é fundamental porque a recuperação de pastagens é sempre muito mais barata do que a reforma. Então, você deve tratar o seu pasto como lavoura para que você jamais chegue num nível de degradação que você precise fazer a reforma. Por isso é importante controlar a lotação e fazer a adubação de reposição para que você não precise lançar mão de reforma em curto intervalo de tempo.